Hoje, dia 30 de setembro, nosso quarto encontro de síntese do Antigo Testamento, parte 2. E hoje nós ah, estudamos aqui o livro do profeta Abacuque, ah, Sofonias e Ageu. Aprendemos ah, preciosas lições. Abacuque, vimos que se tratava aí de um profeta. Seu nome, abraço ou abraçado por Deus, e alguém que demonstrou toda a sua indignação, né, diante do povo de Judá, que tinha desprezado a lei, a, a injustiça social estava imperando, né, a opressão. E então Abacuque ele vai orar, ele vai clamar a Deus, Deus o responde. Ele questiona a forma como Deus vai agir. Ele vai trazer os caldeus, os babilônios para a correção do seu povo, e, e ele vai aprender, né? Nesse diálogo com Deus, nessa conversa com Deus. Né? Ele começa, né, com uma oração, termina com uma adoração. Ele vai aprender, né, sobre confiar em Deus, na sua soberania, na sua justiça, sobre viver fé, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo diante do mal, mesmo diante da injustiça, da corrupção humana, né? E então ele escreve, né, para mostrar ao povo de Judá a, a justiça, a santidade, a soberania de Deus, apesar das circunstâncias, né? E mostrando sempre que na incompreensão a fé faz a diferença, né? E aprendemos que desde o Antigo Testamento ah, era a fé que fazia a diferença, era a fé mesmo, propriamente dita, para a própria salvação, né? Vimos que capítulo 3 é considerado como um salmo, né? Em função do estilo literário, né? Parece ser algo assim usado para cantar, e bem, bem semelhante, né, ao Salmo 18 e 68, né? Então, vimos isso aí no profeta Abacuque. Ele começa com uma oração, com uma indignação, e ele termina em adoração a Deus. O profeta Sofonias, né, tem com o seu nome o significado, né, de Yahvé guarda, né, ou Yahvé protege, e parece que isso tem a ver com a proteção que Deus lhe deu, né, diante do cruel reinado de Manassés, né? Deus protegeu a sua vida, né? Então o profeta vem falar sobre o dia do Senhor, que vai chegar, sobre julgamento e sobre restauração. E tanto Abacuque quanto Sofonias, eles vão falar, né, que naqueles dias Deus trouxe correção, mas que haveria um futuro em que Deus traria uma restauração total, e então uma restauração permanente à nação de Israel, né? Sempre falando, né, sobre o tratamento de Deus, e, e aquilo que Deus faria, né, a nação de Israel no futuro, que nós conhecemos como um reino milenar de Cristo. Então,
tanto um quanto o outro mostra essa é a realidade ao povo judeu, né? Então, ele traz esse consolo, ele traz uma exortação e ele diz que ah, vai chegar um dia que o Senhor há de trazer, então, grande restauração a Israel. E o livro do profeta Ageu, né, nos mostra ah, lições preciosíssimas, inclusive, né, assim como os outros livros para os nossos dias, né? Ageu significa festivo, alegre, e talvez esse nome seja atribuído a ele em função de ter nascido numa das festas celebradas pelo povo judeu. Ele profetiza, né, entre o capítulo 5 e o capítulo 6 de Esdras, né, que ah, o templo, né, estava parado aí por 14, 15 anos, a reconstrução. Então ele entra em cena e ele vai lá motivar, despertar, desafiar, trazer à memória do povo, né, a aliança que eles haviam feito com Deus e o propósito que Deus tinha dado a eles, né, quando eles retornam do exílio. Tanto que Ageu é o primeiro profeta pós-exílico, né, ou exílio. Então ele vai lá e vai dizer, olha, primeiro o plano de Deus, não o de vocês, né? Vocês inverteram os papéis, vocês reconstruíram aí as casas de vocês e o templo está abandonado. Então, depois da exortação de Ageu, um senhor já dos seus aproximadamente aí 90, talvez até mais, porque tudo indica que 2:3 de Ageu mostra que ele viu, né, a glória do primeiro templo, que foi o templo de Salomão, e agora está vendo a glória, está vendo a construção do segundo templo, né, comparado, né, um casebre, né, perto do templo, né, que Salomão construiu. Mas ele vai falar algo também interessante, que é nesse segundo templo, em que o povo estava lá negligenciando a construção, que a glória manifestada seria maior do que a glória da primeira casa, referindo-se que Jesus Cristo ele entrou, né? Esse é o templo que foi reformado por Herodes e o verbo encarnado, né? O verbo de Deus entrou nesse templo. E assim nós terminamos o nosso penúltimo dia da síntese do Antigo Testamento 2. Um abraço para todos. Deus abençoe.